Oi, gente, bom dia, Pai do Senhor. Mais uma vez estamos aqui gravando essa live pelo Instagram. E agora eu tenho uma novidade para vocês aí que estão acompanhando a gente. Essas lives, elas também estão indo para o meu canal lá no YouTube. E muita gente perguntava, né? Se tinha como ver depois, se ficaria, né? Gravado isso para poder rever. Enfim, a gente optou então por deixarmos, né, numa totalidade, sem corte, sem nada, do jeito que a gente está gravando aqui, vai lá no meu canal do YouTube, só procurar Gladson Vieira, você vai encontrar lá. Eu comecei, já tem uma live lá, a live passada, né? As outras lives, infelizmente, eu não consegui gravar, baixar elas para a gente colocar à disposição, né? Até alguns temas, provavelmente a gente deve trazer de novo. Tem algumas coisas que o pessoal nos pede, né, para repetir. Enfim, eu não estou levando essas lives numa plataforma de ensino, né? Nem uma pregação também, assim, de vir e pregar e tal. A ideia aqui é abrir o coração, é ter um momento junto com você, a gente pensar em algumas coisas juntos, né? E eu gosto muito desse ambiente do Espírito, né? Aquele ambiente que a gente entra assim e a gente tem a sensação que qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento, né? E a gente vai lendo as Escrituras, a gente vai entrando em alguns assuntos e a gente vai sentindo a presença de Deus, e a partir dali, né, Deus vai dando alguns direcionamentos. E a partir desses direcionamentos a gente vai desenvolvendo, né? Então, muitas vezes eu me surpreendo até, né, com esses momentos, e eu gosto de me apresentar a Deus dessa forma, sabe? Por mais que a gente tenha esses momentos de leitura e de preparo, né? Eu fui dormir ontem 2h pouco da manhã, lendo a palavra, né? E acordei de manhã já pilhadão. Eu tava falando pro pessoal, cara, acordei de manhã já doido para ler de novo e para ter esse momento com Deus, até para poder também compartilhar com vocês. Mas quando a gente chega no ambiente, a ideia é a dependência, né? A ideia é se colocar à disposição, é emprestar a voz para Deus, né? E enfim, e é interessante que toda semana, com relação aos temas, aquilo que a gente desenvolve, né, nas lives, toda semana vem no meu espírito, assim, né? Ou vem uma palavra, ou vem algum direcionamento, ou eu encasqueto com alguma coisa, né? Então eu estou fazendo toda terça e toda quinta, das 11 ao meio-dia, aqui no Instagram do Mevan, né? E a gente está estudando também para fazer no meu Instagram, mas com a ideia de a gente estar mais próximo de você aí que está acompanhando, né? Que tem acompanhado o Mevan, tem nos acompanhado, né? E glória a Deus pela sua vida também, né? E que Deus abençoe você nessa manhã. Eu espero que essa palavra atinja o seu coração aí, que cause um impacto em você, né? E que abençoe seu dia, abençoe sua casa, em nome de Jesus. A gente está nesse tempo aí de coronavírus, né? Sem poder sair muito, evitando, né, alguns encontros mais de perto, né? Com a circulação controlada nas nossas igrejas. E eu começo a achar super importante a gente ter esses momentos, né? Então a gente não está aqui atrás de seguidor, né? Eu até digo, né, pro pessoal, sempre falo o seguinte, eu digo assim, olha, que os meus seguidores sigam a Cristo e me encontrem no caminho, né? Porque é isso que é importante, né? É importante que eu e você, que nós estejamos com o Senhor, né? E é isso que de fato importa, né? Hoje eu vou falar de um assunto que eu acredito, irmãos, eu acho muito difícil alguém já não ter passado por isso, né? Eu quero falar sobre rótulos, né? E a gente, homem, né, tem uma característica diferente desse sentido, no sentido de rótulo. A forma com que um homem recebe um rótulo é diferente da mulher, acredito eu, muitas vezes, né? Porque faz parte da essência já, né, do comportamento de homens, essa questão de rotular, né? Então, eu lembro da minha época de colégio, cara, qualquer característica que a pessoa tivesse, física ou de comportamental, né, já virava um apelido, já virava um rótulo,
né? E homem é muito assim, né? Então já começa com facilidade a apelidar, né? Pelo menos na minha época era assim. As mulheres já são diferentes, né? Então, se tem uma roda de homem, é um destruindo o outro o tempo todo, né? Já de brincadeira mesmo, assim, né? Já colocando apelido, né? Seu barrigudo, seu orelhudo, né? O cabeção, né? O milico. Então, sempre rola, né? Algumas coisas nesse sentido. Mas o homem é meio que assim, reuniu, já fala, né? A mulher já não. A mulher, está numa roda de mulheres, chega uma mulher, a tendência é elogio, né? Como seu cabelo tá lindo, nossa, teu cabelo tá cheiroso, nossa, como você tá arrumado. A mulher sai da roda, aí é o problema, né? Meu Deus, não suporto essa mulher. Ela é insuportável. E começam os rótulos, né? Então, essa questão do rótulo é muito grave. Quer ver uma coisa? Eu vou ler alguns rótulos aqui para a gente começar a ter uma perspectiva sobre isso, né? Implicante, egoísta, falador, fofoqueiro, nervoso, chato, arrogante, fútil, bobão, mimado, genioso, bravo, ansioso, depressivo, se achão, reclamão, medroso, burro, fracassado, invejoso, folgado e por aí vai, né? E quantas vezes a gente não carimbou alguém também? A gente recebe carimbo, mas a gente também, né? Se a gente não tiver esperto aí na palavra, se a gente não tiver em Deus para vencer isso, a gente acaba rotulando também, né? E aí a gente passa, né, a correr um risco muito grande de fazer com que a pessoa acredite que ela é aquilo que a gente rotulou, e a gente também corre o mesmo risco de acreditar que nós somos alguns rótulos que nós recebemos, né? E o que eu preciso pensar aqui é que o rótulo, ele pode representar o que a pessoa não é mais. Às vezes a pessoa recebeu um rótulo num determinado momento. Então o rótulo, a partir daí, ele é injusto, ele é imparcial, né? Porque ninguém é uma coisa só o tempo todo. Isso que me impressiona, eu vou entrar nas escrituras acerca disso, você pode ficar tranquilo, mas eu quero aqui fazer um plano de fundo, né? Então, o rótulo pode representar o que a pessoa já não é mais, ou o que ela foi em um determinado momento, mas não significa que ela é, né? Mas a pessoa, ela pode repetir esse comportamento? Sim, ela pode repetir esse comportamento. Ela pode. Mas isso não define o que ela é, né? E é interessante por quê? Porque às vezes a gente fecha o nosso coração para que a pessoa mude. A gente fecha o nosso coração para que a pessoa ela se desenvolva naquilo também, né? E às vezes é interessante, eu acho incrível isso, a habilidade que a gente tem de rotular, até mesmo antes de conhecer. E eu digo a gente porque todos nós, irmãos, porque a gente veio de uma natureza adâmica, né? Tem um processo aí. A gente vai ver claramente nas escrituras, né? Sobre essas questões, hoje ainda, mas estamos aqui no plano de fundo. Mas a gente tem uma capacidade imensa de fazer isso. Às vezes a gente nem conhece, a gente nunca conversou, a gente nunca conviveu, a gente viu a pessoa num determinado momento, né? E eu acho que todo mundo já viveu uma situação assim. Eu me lembrei agora de uma viagem que eu fiz, né, numa determinada cidade, e foi muito legal. Era uma conferência, né, que eu fui chamado para ministrar, e só estava eu de fora nessa conferência, então a conferência era eu pregando todo dia. Então o que acontece, né? Eram 3 dias de conferência. Aí o pessoal queria sair para jantar com a gente e tal. Então foi uma delícia, foi um dos lugares assim que eu amei ir, um pessoal querido demais, né? Sabe aquele ambiente que você vai e se sente em casa? Em casa mesmo, assim? Foi um ambiente desse aí. É tão gostoso que terminava o culto e ia quase todo mundo, né? Pra jantar com a gente e tal. Então foi uma delícia, né? E aí eu tava conversando com o casal e tal. E daqui a pouco a mulher ficou séria, ela olhou pra mim e falou pra mim assim, ó: olha, pastor, eu preciso confessar uma coisa. Eu já preparei, né? Eu já sabia que vinha bomba aí, né? Até pela forma, né? Vou tomar um cafezinho aqui, tá? Você fica à vontade aí também. Até pela forma que ela falou.
eu falei, confessar o quê, irmã? O que aconteceu? Ela assim, olha, nós tivemos uma vez num lugar que o senhor estava e a gente tinha muita vontade de trazer, já faz bastante tempo, né, que a gente tinha vontade de trazer aqui. Eu e meu marido, a gente encontrou em um lugar, a gente estava dentro de um elevador, na verdade, na saída eles começaram a conversar comigo, se eu não me engano foi isso. E às vezes eu confundo, né, mas se eu não me engano foi isso. E aí mas eu lembro da conversa, né, e a gente foi perguntar para você o que a gente tinha que fazer, né, para poder te trazer. E você olhou pra gente e falou assim, olha, você já conversou com seu pastor? Aí ela disse pra mim, eu respondi pro senhor assim, não, eu não falei com ele, então vai primeiro e conversa com seu pastor. E saí, né, e continuei, né, onde eu tava, não sei onde é que eu tava indo, mas fui, né. E ela falando assim, olha, pastor, eu fiquei muito decepcionada, porque eu achei grosseiro da sua parte falar isso. Como se eu me sentia assim, uma nada, né? Um nada. Porque, poxa, se a gente estava te convidando, você fala que a gente precisa falar com o nosso pastor nos conhece, né? O nosso pastor sabe, nós somos pessoas de Deus e tipo, como se o nosso convite não fosse valer para você. A partir dali, eu fechei meu coração para você, né? E eu te achei soberbo. Pronto, levei um carimbo aí, irmão. Toma distraído. Levei um carimbo aí, né? E eu te achei soberbo. E aí quando você veio aqui, a gente teve essa convivência, eu vi que, poxa, você não é assim, né, pastor? Então eu queria te pedir perdão, né? Poxa, esses anos todos aqui que a gente estava aqui, esse tempo todo que a gente estava aqui, as pessoas vinham, falavam de você e eu falava, esse pastor para mim não dá. Mas por causa daquele momento. Irmãos, eu tive uma conversa muito rápida, eu acredito que não deve ter dado 2 minutos de conversa, né? Só que eu recebi um carimbo que definiu o que eu seria, né? Para sempre no coração dela, né? Obviamente, né? A gente teve a oportunidade de voltar e Deus quebrou isso, né? Acredito que realmente foi Deus, foi uma autoanálise. E é uma pessoa de Deus de fato, senão não me falaria também, ia deixar quieto, né? É tão querido casal que ainda veio falar comigo, conversar. E ficaram super meu amigo, assim, depois dessa situação. Eu falei, olha, me perdoa, mas aí eu expliquei pra ela, né? Falei, olha, eu já tive em lugares que o pastor não estava sabendo que fizeram o convite pra ir, né? Então ficou aquela coisa meio desastrosa, chegar, o pessoal não tá esperando, enfim. Então, eu tinha acabado de viver isso, né? Então eu botei uma regrinha, assim, eu falei, cara, conversa com o pastor para ter uma segurança nas idas, né? Às vezes a gente chega antes, né? No mundo distante, no mundo de ontem, que a gente podia viajar, e às vezes a gente chega, realmente é bem complicado, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas não tiveram uma comunicação mais precisa. E eu recebi um rótulo, e esse rótulo não conta um todo. Aí eu vi meus anos de chamado, de ministério, de dedicação à igreja, de dedicação aos irmãos, de tudo isso que eu faço com maior alegria, maior prazer, amo mesmo, né? Essa manhã eu tô aqui com vocês, enfim, eu amo essa vida com Deus, cara, amo essa vida. Mas de repente eu vi toda a minha vida, né? Eu tenho 43, me converti com 17, estou muito tempo nessa terra, né? E boa parte então da minha vida no evangelho e dedicado a isso, né? E eu vi tudo, né? Ir por água abaixo e por um rótulo ser colocado, por causa de um rótulo, né, que foi colocado, enfim. E graças a Deus eu tive a oportunidade de reencontrar esse casal. Mas quantos passam pela nossa vida que às vezes definem a gente por um momento, né? Define a gente. O Felipe tá pedindo aqui, manda um abraço, pastor, para mim, Felipe. Um abraço para você, tá bom? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando online aqui. Daqui a pouco eu vou tirar os comentários aqui, porque isso atrapalha depois na gravação Ou vamos deixar, né? Deixa atrapalhar na gravação, não tem problema não. Eu gosto de ouvir vocês também, né? Um abraço para São Francisco, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, tá bom? Todo mundo tá junto aí. Galera de Brasília, olha só. Um abração para vocês também.
Então eu vi toda a minha vida, Pastor Jotinha, salve para você. Eu vi toda a minha vida sendo definida por um carimbaço, assim, pum, né? Então, esse pastor é assim. Aí quando eu voltei lá, a gente começou a conversar, e isso é uma coisa super normal, né? Talvez você já tenha vivido isso. Quantas pessoas você passou, né? E, enfim, às vezes nem conheceu, nem conversou, mas já estava dizendo, poxa, eu não vou muito com a lata desse camarada, né? E o nosso cérebro é uma coisa incrível, né? Como que a gente pode já definir um ser humano, sendo que a gente nem se aproximou dele o suficiente? Então, o que é verdade? A verdade é que o rótulo, ele não conta um todo. Ele não conta o todo, ele não fala de tudo, né? E talvez define um momento que você já saiu dele, né? Ou talvez foi uma compreensão errada, como esse caso, mas você acaba sendo prejudicado, porque quantos não ouviram isso, né? Esse pastor é soberbo, pronto, já ficaram com o rótulo. Então começaram a ver a gente por esse ângulo, né? Como se a gente estivesse ainda nesse lugar, ou como se a gente de fato fosse, né, o que esse rótulo estava apontando. E isso a gente passa, né? Isso a gente passa. A gente passa e é muito perigoso. Uma coisa que você precisa notar, irmãos, é que rótulos, eles podem passar pela sua vida, mas eles não podem definir a sua vida. Pode acontecer? Pode acontecer. Vai depender muito da natureza, né, da pessoa que você encontra. Ou às vezes também, né, imagine se eu rotular essa irmã agora, no meu coração. Pô, essa mulher é uma maldizente. Ela não é. Você entende? Eu também não posso, né, devolver isso da mesma forma, porque a pessoa não é. Pelo contrário, é um casal super querido. A gente riu, deu gargalhada depois, juntos, né? Porque realmente, cara, isso não tem nada a ver com isso. Eu falei, graças a Deus, né? Eu falei, poxa, sou um cara tão legal, não faz assim, né? E a gente começou a brincar, mas o rótulo ele não define a sua vida. É o que você tem que pensar. Sai desse lugar, sabe? Não acredita nisso. Ainda mais quando o rótulo ele destaca uma coisa ruim, né? Então, assim, se é uma qualidade, tipo, pô, esse cara é inteligente. Você ama esse rótulo, massa, né? Muito legal. Então, assim, amei. É um rótulo abençoador, um rótulo que realmente te coloca num lugar de pessoa querida. O menor problema. Agora tem uns que vêm para te derrubar mesmo, né? Vem para que você não acredite naquilo que Deus tem para você. Para que você não acredite naquilo que Deus tem anunciado para você. E a palavra de Deus, ela precisa ser muito maior no seu coração do que isso, né? E o problema, irmão, é quando você acredita nesses rótulos, quando você pauta a sua vida a partir desses rótulos. Quando você passa a viver acreditando nessas ideias que tiveram de você. Então daqui a pouco mesmo você se depara com alguma questão e você fala, poxa, eu sou assim mesmo. Tem gente que se sente chata, sabia disso? Tem gente que se sente chata. Aí o que acontece? E isso acaba levando essas pessoas para um isolamento. E a pessoa ela convive temporariamente com os irmãos, porque chega um certo ponto que ela se acha chata, ela começa a se afastar, ela acha que ela está atrapalhando sempre, ela acha que está sendo ruim naquele ambiente sempre, né? E é interessante que parece que as coisas colaboram para que a pessoa acredite nisso. Às vezes você está lá, né? Eu já vivi coisas assim, teve um período na minha vida que Deus me levou a ser o homem invisível. É verdade, isso não teve a ver com o rótulo, mas foi um processo. Parecia que, cara, o pessoal combinava alguma coisa, eu tava ali, mas ninguém falava, pô, você vai também? E eu voltava assim, mas foi um tempo que Deus estava me chamando para um relacionamento íntimo com Ele. Deus começou a falar no meu coração, olha, eu quero ser teu amigo a partir de agora, você precisa ter tempo para mim, você precisa se dedicar a mim. E foi um tempo precioso na minha vida. Então, quando Deus ele começa a agir dessa forma para nos trazer para perto, beleza, tá tudo certo, tá tudo... E às vezes ele pode até usar o rótulo, pode usar o rótulo. Mas você não pode acreditar, irmãos. O rótulo pode ser um meio para alguma coisa que Deus está mostrando para você também? Também pode. Agora, quando o rótulo ele vem de uma maneira ruim, vem de uma maneira depressiva, vem de uma maneira que faz com que você se diminua de uma maneira ruim, né? Que realmente te impeça de crescer,
que te leve a uma autossabotagem. Se tem uma coisa que o rótulo faz, é levar as pessoas a uma autossabotagem. E você não pode acreditar que um rótulo é maior do que o que Deus tem para você, meu irmão. O que o Senhor sonhou para a sua vida. E o rótulo ele não pode atingir as tuas interpretações. O rótulo não pode atingir o teu sentimento. Ele não pode atingir o teu raciocínio. E se dói para você, eu vou te dar um conselho. Não faz isso com os outros. Se é difícil para você, não rotula os outros. Entenda que a pessoa não é só aquele momento. Eu já tive muitos amigos de verdade, irmão em Cristo, amigo, querido, que a gente já teve, já se estranhou. Agora eu vou definir a pessoa por aquele momento? Jamais, né? A gente diz, né? Entra a minha equipe da Missão Ásia, por exemplo, a gente fala o seguinte: ninguém está disposto a se largar. Acontece o que aconteceu. O cara teve um mau dia, o dia que chegou meio esquentadinho, se interpretou alguma coisa de uma maneira errada, tratou alguém mal. Beleza, a gente senta, a gente tem uma mesa redonda, né? Eu falo que é a mesa redonda mesmo. A gente senta e a gente se acerta, mas ninguém tá a fim de abrir mão de ninguém, né? Por quê? Porque a gente sabe. O ser humano, irmãos, o ser humano ele não é algo estático. A gente está sempre em mudança. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Nós estamos sempre em mudança. Então você não é, meu amado, vou falar de novo. Se você recebeu um rótulo, você não é isso, né? Você não é esse rótulo. Rótulo é para produto. Rótulo não é para pessoas. O rótulo não deve ser colocado em pessoas. Não acredite nisso. Né? E é interessante, tipo assim, ó, eu falo com caras e bocas e tal, né? Às vezes as pessoas me rotulavam como, poxa, esse pastor aí, eu acho que ele é nervoso, né? Bom, se eu for deixar isso entrar no meu raciocínio, ficar inseguro de fazer as coisas, cara, quem me conhece sabe, né, que não é assim, né? Então, e eu me conheço, eu sei que eu não vou viver agora condicionado a um rótulo que alguém me deu. Se o cara me deu esse rótulo, o problema é dele, o problema não é meu, né? É ele que vai ter que resolver isso com Deus, né? Então, eu não posso trazer isso para minha vida. E eu também não posso ter raiva do camarada, né? Preciso aprender a perdoar isso, né? Ninguém é uma coisa só o tempo todo. Ninguém é. E procura tratar as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Leva isso como regra para a sua vida. Se tem uma coisa que me impressionou no Japão foi isso. É o tratamento, irmãos. Amo o Japão, né? Eu vou todo ano lá. Eu ia, né? Porque agora faz parte do mundo distante, mas eu acredito que logo logo a gente volta, né? Mas é o trato, né? O trato japonês é respeitoso. Eu acho isso uma característica muito, muito legal, né? O rótulo também, irmão, não é dono do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o camarada acha que o cara que recebeu o carimbaço, recebeu o rótulo, ele acha que ele vai ser sempre assim, pro resto da vida, né? Não, o rótulo ele não tem esse poder de se segurar num tempo só, de um jeito só, de uma forma só. Não, o rótulo ele não pode ser isso para você. Não potencialize o rótulo, né? A maioria das pessoas que tem essa mania de botar o rótulo é porque às vezes elas têm um complexo, né? Então isso faz com que ela se sinta empoderada, se sinta maior do que o irmão, né? Então e você não pode deixar esses rótulos entrar no seu coração. Então uma pessoa que rotula demais de uma maneira errada, ela precisa, né, de um tratamento, ela precisa de um aconchego com Deus, né? Ela precisa de uma proximidade, ela precisa sair desse lugar. Isso pode ser uma autodefesa, né? E uma autodefesa errada, uma autodefesa ruim. De uma forma que Deus não escolheu. Na palavra, irmãos, lá em Mateus 14, fala de um Simão, o leproso, né? E aí, essa passagem descreve que Jesus ele foi jantar com esse homem, né? Mas é interessante do texto de Marcos é que no texto fala que ele era o Simão leproso. Obviamente, se ele fosse leproso, ele não poderia receber Jesus para um jantar, né? E acontece uma cena linda, uma mulher entra e derrama o bálsamo aos pés de Jesus e
os caras que não estavam entendendo o que estava acontecendo, que estavam ungindo Jesus, né, para a morte, Jesus recebeu isso com muita alegria, porque isso tinha a ver com a entrega dele por todos nós, né? E aconteceu algo lindo ali, mas a definição foi, né, infelizmente, né, foi o seguinte: foi na casa do Simão o leproso. Ele já não era mais leproso, mas foi descrito assim. Isso é um alerta para nós, né? Ele já era um homem curado. Se você é um homem curado, não se apegue a rótulos que te deram. Não se apegue a isso, sabe? Não deixa passar, irmãos. Dá uma raiva quando a gente ouve. Vai dizer que não dá raiva. Dá raiva, dá vontade de chamar para conversar, né? Porque o rótulo, ele é um julgamento. Vamos nas escrituras? 1 Coríntios, do 4 ao 5. 1 Coríntios do 4 ao 5. Você está me perguntando como faz para ofertar no Mevan? É só entrar no site mevan.org.br, tá bom? Aí ali você vai ver o meio, é Mevan, M-E-V-A-M no final, tá bom? .org.br, ali tem os meios, tem as contas e você consegue fazer a sua oferta. 1 Coríntios 4, versículo 5, fala: portanto, nada julgueis antes do tempo. Olha que palavra linda. Antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cara, essa palavra me dá um certo temor, eu confesso a você. Por quê? Porque a gente vê aqui que ele vai manifestar os desígnios dos corações, né? E olha, irmãos, presta atenção nisso. Então, o rótulo, ele funciona da boca para fora, mas ele também funciona do coração para dentro. Do coração para dentro, eu também preciso matar isso. Porque quando vem isso no nosso pensamento e vai para o coração, acerca de alguém, quando você vai rotular alguém, você precisa resolver. Porque o que você precisa ter no teu coração? Esse irmão, ele é uma bênção. Ele pode estar assim agora, ele pode ter feito o passado, ou agido, ou, enfim, nesse momento, mas eu acredito que Deus tem para ele. Irmãos, amar só aquelas pessoas que nos amam é fácil. Eu quero ver é amar aquele que você vai ter dificuldade, né? Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, tá bom? Então, a gente tem que matar isso já no nosso coração. Por quê? Porque o desígnio do nosso coração também vai ser revelado. O desígnio do nosso coração também vai vir para fora. Então, eu preciso matar essa questão de rotular da boca para fora, mas do coração para dentro. Né? Tem muita gente que da boca para fora, não, você é uma bênção, né? É o rótulo que traz um certo louvor, né? Vamos colocar dessa forma, um reconhecimento. Você é uma bênção, você é querido, mas no coração, eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa pessoa, né? Eu não gosto de estar com essa pessoa. Então, cara, o que acontece? Tem que resolver aqui dentro também, né? Às vezes, irmãos, eu já fiz isso, eu já sacudi a minha alma na presença de Deus, falei assim, ó, eu não aceito pensar isso pro meu irmão e acabou. Mas o irmão fez. Irmãos, eu abro mão da minha razão para que a justiça de Deus entre. Agora, eu preciso trabalhar. Se eu sou um em Cristo, o que eu preciso entender? Para que Cristo veio? Ele veio para nos justificar. Ele veio para nos condenar? Ele veio para a condenação do mundo? Não, ele não veio para a condenação do mundo. O que a gente representa ainda hoje? A gente representa o próprio Cristo. Nós apontamos para uma salvação já existente. Então eu preciso ir até os últimos dias da minha vida acreditando que tem jeito. Acreditando que as pessoas têm jeito. Eu vou dizer, cara, todo mundo já passou por esse contexto de alguém errar com você. Vai dizer que não. Claro que passou. Já aconteceu comigo. Mas pastor, se a pessoa pedir perdão? Se a pessoa pedir perdão, se a pessoa reconhecer os seus erros, ou conhecendo ou não, o pecado dela não vai mudar o que eu sou diante de Deus e não vai mudar a minha atitude, porque a nossa atitude precisa ser a partir de Cristo.
Não a partir de um acontecimento. Eu tendo razão ou não tendo razão. Eu tendo razão ou não tendo razão, a minha ação precisa ser a partir de Cristo. Por quê? Irmãos, rótulo, deixa eu te falar uma coisa, ele tem a ver com maledicência também, né? E isso não é só por causa de um sistema educacional apenas, é por causa do caráter. Então, rotular as pessoas tem a ver com o nosso caráter, nós precisamos ter um caráter de Cristo. Imagina, eu fico analisando Cristo, primeiro que ele botou Judas na equipe, né? Já começa por aí. Foi por cumprimento das escrituras, a gente entende isso, certamente, mas não vem me dizer que Jesus não amava Judas, cara. Jesus amava Judas? Amava. Amava? Amava. Jesus podia acreditar em Judas? Irmão, claro que ele podia acreditar, se ele amava, ele acreditava. Mas ele veio para cumprir as escrituras, parece um checkmate, né? O cara veio já para condenação, mas ele teve a sua escolha. É porque as coisas em Deus, elas já são e elas vão sendo, né? Mas todo mundo tem direito à escolha. Agora, a partir de Jesus, acredito que Jesus amava? Acredito. 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 Profundamente. Acredito. Né? Ele chamou de amigo. Olha só, cara. Pelo amor de Deus, né? Então, eu preciso basear o meu pensamento, meu coração, as minhas atitudes naquilo que Cristo é, meu irmão. Naquilo que Cristo é. Então, eu não posso agir pelo erro, eu tenho que agir pelo acerto. E o acerto o que é? É Cristo. Vai lá em Lucas 6. Vai lá em Lucas 6. Você que está botando os versículos aqui, obviamente eu não vou conseguir entrar em tudo agora, mas vai ficar esses versículos aqui para os irmãos verem. Os irmãos que querem anotar, para depois ler as escrituras, nisso que as pessoas estão colocando aqui, fique à vontade. É gostoso isso, eu gosto quando você participa. É gostoso demais a gente ver vocês participando junto e construindo junto a mensagem, né? É uma delícia isso, é muito bom. Lucas 6, 37 ao 38. Lucas 6, do 37 ao 38 fala: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dai-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida, o que tiveres medido, vos medirão também. Mas pastor, eu não falo de ninguém. Mas e seu coração? Que ele tem falado das pessoas. Mas pastor, eu não tenho esse hábito, né? Com os filhos, Aninha, a mesma coisa, né? Eu tenho horror, deixa eu abrir meu coração para você, é quando um pai e uma mãe, às vezes rotulam um bebê, por exemplo, né? Esse meu filho é birrento. Um bebê vai chorar quando tem fome. Um bebê vai chorar se tem alguma coisinha errada, se precisa trocar a fraldinha, se precisa... vai chorar. Tem bebê que chora mais, tem bebê que chora menos, tem bebê que chora mais, tem bebê que chora menos, né? Tem as suas diferenças, mas por favor, você papai e mamãe, não coloca rótulo nos seus filhos, né? Eu me vi fazendo isso um tempo atrás com meu filho mais velho. Meu filho mais novo está na barriguinha ainda, vai nascer esses dias, né? A gente está esperando já. E meu filho mais velho, às vezes ele quer uma coisa, ele insiste, irmãos, ele insiste, o que é uma qualidade e pode ser desastrosa às vezes, né? Então ele fica, papai. Chega uma hora que você fala, ai meu Deus, eu preciso de uma... E uma vez eu olhei para ele e falei assim, Levi, deixa de ser chatinho. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra saiu e eu já queria agarrar e não dava, né? Sabe? Depois o que eu fiz? Pode acontecer com a gente? Pode acontecer com a gente, irmãos. Pode acontecer. Agora, aconteceu, para tudo e já corrige. Aconteceu isso com teu filho? Você falou essas coisas? Para tudo e corrige. Chama ele para perto. Chama ele para perto. Eu chamei ele, depois sentei com ele e falei assim, filho, deixa o papai te dizer uma coisa. Meu filho tem 7 anos, o Levi. Né? Coisa mais lindinha. Né? A mamãe deu uma arrumada na genética, graças a Deus. Eu sentei com ele e falei assim, Levi, deixa eu te dizer uma coisa. O papai falou que você
estava sendo chatinho. Você não é chatinho. Você é um menino abençoado. Papai ama ouvir você. Papai ama ouvir você falando. O papai ama até a tua insistênciazinha, mas você precisa ouvir o papai. Tá bom? Mas você não é chatinho, tá? Papai te ama. Irmãos, pronto. Fui lá, ergui um muro de proteção no coraçãozinho do meu filhinho, né? Ergui um muro de proteção no meu coração também, né? E quando acontece de vir, eu já... Opa, isso não pode estar no meu coração. Agora, se a gente erra com um filho que ama, que é tão próximo, imagina com um desconhecido que a gente nem ainda direcionou o nosso amor para ele, né? Que a gente não tem como direcionar o amor para quem a gente não conhece ou nunca viu, né? Imagina, às vezes está vendo a primeira vez, é um processo, né? Então o que acontece? Imagina com as pessoas que não tem esse vínculo, né? Melhor dizendo, né? Melhor do que amor. Amor é uma obrigação para todo mundo. Mas assim, que não tem um vínculo mais próximo. Às vezes tem pessoas que não têm um vínculo mais próximo. E então, se com o meu filho que eu tenho esse vínculo todo, eu posso errar, tu imagina com os meus irmãos, que às vezes eu não tenho esse vínculo. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer? Pode. Agora, a criança, ela pode crescer com aquilo na cabeça, no coração dela. E como pai e mãe é mais forte ainda. Por quê? Porque é autoridade espiritual sobre a pessoa também, sobre a criança. É você que representa. Eu gosto muito, né, como Deus se apresenta como Deus Pai, né? Porque a gente sabe que a nossa relação com Deus é uma relação de família, nós somos famílias de Deus. E Ele se apresenta como Deus Pai. Então eu sou uma referência para o meu filho. A forma com que ele me vê como referência é a forma com que ele vai enxergar Deus. Você imagina, né? Então, se ele casquetar com algum rótulo que eu dei, com algum momento, isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar a vidinha dele todinha. E se num determinado momento, alguma pessoa ir lá e também falar alguma coisa para ele vai acreditar porque o próprio pai disse. A própria mãe falou, né? Aí mesmo, pronto, meus pais estavam certos, acabou. Isso, irmãos, tira a oportunidade de mudança, porque a pessoa, ela se convence que ela é aquilo ali. É lamentável isso, né? É tirar o poder da própria palavra. Deus pode mudar uma pessoa? Deus pode mudar uma pessoa completamente. Por isso que a gente nasce de novo, por isso que é uma nova natureza. A gente é essa soma de constantes mudanças. Sai desse lugar. Se rotularam ou se você rotulou, sai desse lugar. Sai desse lugar. Não aceita isso. Em nome de Jesus, ore ao Senhor, reflita com Deus e não aceite isso. Não aceite essa condição. Se teus filhos têm passado por isso, deixa eu falar de um outro contexto. Vai que teu filho chegou em casa e falou, ó, papai, lá na escola aconteceu isso, eu estava falando na escola, não tinha aula, né? Agora a gente está parado. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Senta com ele e ministra sobre o coração dele. Fala, filho, tá vendo como é ruim rotular as pessoas? Então não rotula os teus amiguinhos também. Ele não se expressou bem, filho. Ele talvez não entendeu, né, que a gente não deve fazer isso com as pessoas. Daqui a pouco ele também vai entender. Essa pessoa pode ser teu amiguinho mais tarde. Você vai ministrando, senta, ora com o filho. Não deixa isso, protege, sabe? Guarda teu coração também. Olha só, Provérbios 26, 18. Provérbios 26, versículo 18 ao 20, a palavra diz: como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Que é uma coisa que acontece muito nos rótulos. Sem lenha, o fogo se apaga, e, não havendo maldizente, cessa a contenda. Irmãos, rótulo é qualidade de maldizente. Então eu preciso perceber essas questões. Isso não se faz nem de brincadeira.
Eu peguei esse texto que é importante a gente dar uma analisada nele, né? Porque aqui também fala que não havendo maldizente, cessa a contenda. A contenda, irmãos, não é só quando você está num lugar que fica pesado de dar aquela discussão. Não, às vezes você leva isso para dentro de você. Você começa a contender em pensamentos. E isso é complicado. Às vezes a pessoa perde o sono porque o maldizente colocou alguma coisa. Lançou, né? Essa flecha que traz morte, né? Que faz com que a pessoa ela não consiga sair daquela situação e que, cara, não traz vida, não traz desenvolvimento, não traz Cristo, né? Então, isso precisa sair da nossa vida. Eu vou te dar um conselho aqui, né? Para você guardar no seu coração. Se você conhece pessoas que têm essa prática e isso tem te atingido, sai de perto. Ah, pastor, eu tenho que deixar de conviver? Irmão, se for necessário, diminui. E sabe o que você faz? Começa a orar mais por essas pessoas. Gasta mais tempo orando por elas, sabe? Jejuando por elas. Para que Deus conforte o coração delas, para que elas tenham uma libertação nesse sentido. Mas assim, irmãos, é uma coisa assim, ó. Quando eu percebo que tem pessoas que começam a me contaminar de uma forma ruim, que isso não está me edificando, eu vou até onde o Espírito Santo me leva, até onde Deus me autoriza para trabalhar com essas pessoas. Agora, se eu ver que Deus não me deu autoridade para trabalhar com elas, eu preciso me afastar. E aí, se eu sinto no meu coração de estar orando por elas, de estar... Glória a Deus, por quê? Porque eu estou ajudando ela a melhorar. Eu já tive alguns casos de sentar com irmãos mais tarde, né? E falar para eles, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que você tem que falar do isso? Irmãos, e tem gente que não percebe, eu acho incrível. E às vezes com amor, debaixo de uma graça de Deus, você toca nesse assunto, a pessoa desmonta. Porque às vezes ela é vítima dessa questão da maledicência. Ela é vítima dessa questão do rótulo. Talvez ela também já viveu isso e acabou tendo a mesma prática. Quando é algum familiar próximo, você tem que ver se Deus te deu a autoridade. Também é válido esse conselho que eu dei. Se Deus te deu autoridade para trabalhar com ele, né? Tem parentes meus que às vezes ouvem mais um outro pastor do que eu. É natural isso. É normal isso, né? E eu deixo livre, eu deixo solto. Agora, se eu vejo que Deus me deu oportunidade, me deu autoridade para falar, que Deus preparou um ambiente que eu consigo tocar, e esse toque vai ser libertador, vai gerar cura nesse irmão ou nesse familiar, perfeito. Então eu falo. Agora, se não, eu oro, né? Eu oro para que o Senhor faça isso, né? E Deus ouve a oração, irmãos. Eu preciso contar com Deus, porque senão fica difícil mesmo, né? Eu me lembro na época da conversão eu queria que minha mãe conhecesse o Evangelho. Minha mãe ainda não se converteu, mas no coração dela, o Cristo eu já sei que está ali, né? E ela está num processo. E eu lembro que a minha mãe é uma senhora de mais de 70 anos, e uma época eu queria muito que ela ouvisse do Evangelho. E quando eu me converti, irmãos, eu tive aquela xaropice de querer enfiar Cristo pela goela. Quando eu amadureci, eu vi que não era por aí, né? E minha mãe já viu vários sinais, né? Inclusive, até hoje o coração dela bate milagrosamente, os médicos estão até estudando, né? E eu tenho para onde apontar. E a minha mãe, eu orava para que ela tivesse contato com o Evangelho. E eu sabia que se eu chegasse, né, de novo, tentasse empurrar pela goela, a coisa não ia, né? O que eu fiz? Eu comecei a orar. E é interessante que eu chegava na casa dela, ia almoçar, ou jantar, ou ter um tempo com ela, e ela me contava, fui não sei aonde, veio fulano de tal, né, e me entregou um panfleto, ou falou de Deus para mim, e ele te conhece. E eu comecei a ver que Deus começou a botar o exército dele para trabalhar nesse favor, né? Então assim, cara, eu preciso entender, cara, que Deus é verdadeiro, é real, né? E que ele pode agir. Então, se eu não tenho essa autoridade para trabalhar com esse familiar, eu oro para que Deus traga alguém que tenha essa condição, né? De realmente tocá-lo, de transformá-lo, para que haja essa transformação de fato, né? Então, só para ficar no registro aqui, a gente leu Provérbios do capítulo 26, do versículo
18 ao 20. Perfeito? Irmãos, e você percebe pelas escrituras, olha como Deus é lindo, que Deus ele enxerga de maneira diferente, né? Você lembra de 1 Samuel 16? Eu vou ler aqui, melhor, né? 1 Samuel 16, versículo 7, passagem muito conhecida, diz o seguinte: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, falando de Saul, né? Aqui Deus está falando de Samuel. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, então o Senhor enxergou o coração de Davi. Aqui em Samuel, como era na época, né, os reis eles eram altos, eles tinham um porte grande, né? As pessoas procuravam um cara que fosse bonito, de boa aparência, né, que fosse um guerreiro. Samuel levou tudo isso, todo o contexto da época ele levou para poder ungir alguém como rei de Israel, né? E passaram todos os irmãos de Jessé, a gente já conhece a história, né? E ficou Davi. E aí Deus corrigiu a forma de ele ver. Ele falou assim: olha, eu não vejo como os homens veem, eu olho para o coração. E Deus tinha achado o coração de Davi, né? Então, cara, protege esse teu coraçãozinho aí, sabe? Deixa o Senhor encontrar. Talvez nesse coração aí esteja a resposta que Ele quer dar para muita gente, né? E assim como Deus ele não vai ver você da forma que os outros te rotulam, e eu preciso perceber isso, então os rótulos não definem quem eu sou em Deus, né? O que vai definir quem eu sou em Deus de fato é como está o meu coração, é quem é o meu coração, como é o meu caráter, quem eu de fato sou, e Deus sabe disso. Então eu preciso estar resolvido com Deus. A partir do momento que eu estou resolvido com Deus, pronto, né? Você está assistindo eu e o apóstolo Luiz Emílio, Felipe, assistindo dois ao mesmo tempo. Ele entrava meio-dia, está entrando um pouquinho mais cedo agora, né? Um abraço pro meu apóstolo, meu querido paizão. Então, eu preciso estar resolvido aqui dentro. Então assim, o rótulo não define a sua história. Vou falar de novo. Rótulo não define a sua história. Vou falar mais coisa. Rótulo não define a sua vida. Rótulo não define quem você é. Você está em constante mudança. Rótulo não é maior do que a palavra de Deus. Rótulo não é maior do que as promessas de Deus para a sua vida. Rótulo não é maior. A palavra de Deus é maior do que tudo isso. Não condiciona a sua vida a isso, né? E sabe o que eu entendo, irmãos? Que a maledicência é uma coisa que a gente precisa se despojar dela. É a gente que tira da nossa vida. Você quer ver uma coisa? 1 Pedro, a gente já está caminhando para o final, para o encerramento. Vou ler esse último versículo aqui. Tinha bastante coisa para colocar para vocês aqui, mas vamos encerrar. 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, fala o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso. Qual é o conselho da palavra? O conselho da palavra é o seguinte: desejai ardentemente o leite espiritual. Isso fala para quem está vindo. Então, a maledicência é uma condição da velha natureza. É uma condição do velho homem. Ele está dizendo: olha, se você agora está vivendo esse processo, está entendendo que é salvação, cara, desejar as coisas espirituais, desejar esse leite espiritual, começa a se alimentar com aquilo que é puro de Deus, para que você se desenvolva, para que você cresça. Então, a maldade, a maledicência, você precisa despojar, é você que tira de você. E como você vai tirar de você? Primeiro, arrumando a sua alimentação, né? Arrumando direcionando seus ouvidos a Deus, não ouvindo o que os outros dizem acerca dos outros ou de você mesmo, ouvindo o que o Senhor tem para todo mundo, ouvindo o que a palavra diz, se alimentando, das Escrituras, né? Mantendo o seu coração nas Escrituras.
e vai tirando isso de você. Né? Conforme você vai se fortalecendo na palavra, você vai arrancando isso de você. Então, se você está vendo que aquilo está te atingindo, você começa a se afastar. Se você está vendo que aquilo não está sendo bom para você, você começa a se afastar. Né? E se alguém disse alguma coisa solta no ar ou direcionou, né, algum rótulo para você, meu irmão, vai chegar uma hora que isso não tem mais efeito para você, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus. Né? Então você entende o que Deus tem para você. E você consegue olhar para o irmão e entender que talvez ele ainda está no leitinho, ele está se despojando de alguma coisa ainda. Daqui a pouco ele vai se desenvolver também. Daqui a pouco ele não vai pensar assim a seu respeito. Né? Quantas pessoas são assim, às vezes se aproximam da gente, falam, poxa, eu tinha uma outra impressão de você. Olha aí, ó, rótulo. E você é tão legal, você não é assim. Poxa, foi tão bom te conhecer. É tão gostoso ouvir isso, né, irmãos? É tão gostoso a gente ouvir isso das pessoas. Você quer ouvir isso mais das pessoas? Fale mais para elas. Começa a falar isso para quem está ao seu redor. Como é bom, cara, que gostoso você estar aqui hoje. É que bom a gente ter se encontrado. É que bom a gente ter se falado online, né, que seja. É que bom a gente ter esse momento. Fala como as pessoas são preciosas para você também, como são importantes. Coloca isso para fora. Né? Vai semeando bênção na vida das pessoas. Ah, mas se fulano fizer tal coisa para mim... Irmãos, fecha a boca. É difícil? É difícil. É difícil. Mas é importante, porque isso revela se você tem o caráter de Cristo ou não. Né? E é nisso que a gente tem que pensar. Nas coisas que são do alto. Deus abençoe. Um beijão no coração de todo mundo. Foi uma alegria ter mais esse momento com vocês. Eu vou deixar um site aqui para vocês, da Missão Ásia, para vocês irem acompanhando, www.mevanasia.org. Entra lá, conhece o nosso trabalho. Eu sou responsável pelos trabalhos da Ásia. Para quem não me conhece, meu nome é Gladson Vieira. No Instagram é Gladson_Vieira. E lembrando que essa live aqui vai ficar lá no meu canal do YouTube. Daqui a pouco, hoje à tarde, já estaremos subindo, né? Se você quiser rever o que a gente disse nessa manhã, onde a gente entrou. Então, toda terça e quinta, eu estou trazendo algum assunto, a gente está tendo esse momento junto e está sendo uma delícia. Para mim está sendo uma alegria muito grande, né, ter esse momento com todo mundo. Gente, Deus abençoe, beijão no coração, que Deus abençoe todo mundo. E lembre-se, você não é um rótulo. Até mais, gente.